Boa noite, eu me chamo Lucas Bezerra, sou estudante de Relações Internacionais da UDF e hoje venho falar sobre Hadley Bull. Hadley Bull foi um teórico das relações internacionais importantíssimo, né? Nascido na Austrália, ele estudou lá, ele também foi para Inglaterra e para os Estados Unidos para poder estudar, né? E ele, com todo o seu conhecimento, com todo o seu arcabouço, né, que ele adquiriu ao longo da sua vida, né, ele nos trouxe muito conteúdo interessante aqui, que eu vou passar para vocês, né. Ele, na época que ele estava na Inglaterra, né, onde ele se tornou mestre em ciência política em Oxford, né, ele era um discípulo de Martin White, né, um autor também muito importante. Mas nós vamos focar aqui, né, em Hadley Bull. E o que Hadley Bull traz para nós, né? Ele tem vários livros importantíssimos, mas creio que sua obra mais marcante é A Sociedade Anárquica, um estudo da ordem na política mundial. Né? O que esse texto traz para nós? Esse texto, né, ele vai discutir ideias das relações internacionais. Ele quer distinguir o que seria um sistema internacional e uma sociedade internacional. Ele quer separar o sistema de estados e a sociedade de estados, né? Pode trazer até um pouco de confusão isso, né? Mas o autor ele consegue, né, distinguir bastante no seu livro o que é cada coisa. Né? Ele defende no seu livro que existe uma ordem mundial que já está estabelecida entre os estados. E essa ordem, elas formam uma sociedade. E que não existe um poder central, não existe, como pode-se dizer, uma forma que rege o poder e daí sai o poder dos estados. Não existe isso. Não tem um poder central que controle os estados. Logo, a sociedade é anárquica, né? E com esse livro, né, o Hadley Bull, ele ganhou muito, foi muito aclamado, muito prestigiado, né, por especialistas, né, por teóricos da época das relações internacionais, né, estudiosos da área, né. E eu não sei se eu cheguei a falar, mas Hadley Bull foi muito importante para a escola realista inglesa, né. Até hoje acredito que ele seja o autor mais importante, né, para essa escola, por todas suas críticas, suas notas, seu conhecimento, né, ele trouxe muita importância para essa escola inglesa, né. Mas voltando aqui, né, sobre o livro de Bull, né, ele diz aqui que o que seria o sistema internacional, né. Isso é Hadley Bull nos falando, palavras dele. O sistema internacional nada mais é que quando dois ou mais estados têm suficiente contato entre si, com suficiente impacto recíproco nas suas decisões, de tal forma que se conduza pelo menos até certo ponto como partes de um todo. Em contraste à sociedade internacional, quando um grupo de estados conscientes de certos valores e interesses comuns formam uma sociedade, no sentido de considerar-se ligados no seu relacionamento com um conjunto comum de regras e participam de instituições comuns. Ponto. Isso é o que Hadley Bull nos traz sobre o sistema internacional. Ou seja, quando dois países têm uma relação entre si, né? Uma relação diplomática, uma relação
econômica, né? Uma relação cultural entre si. Eles criam esse laço entre eles. Isso seria o Sistema Internacional para Red Label, né? E no seu livro, né, ele também fala sobre o que é a ordem, né? Ele traz esse conceito de ordem mundial, né? Ele coloca em pauta o que seria a ordem mundial, como ela é vista, né? Porque quando nós tratamos de ordem mundial, ordem internacional, a gente trata sobre poder, né? Porque para os realistas, como Hadley Bull, o poder não tem como ficar de fora dentro desse sistema, né? O poder, ele tem que estar nesse sistema. Porque, querendo ou não, o poder é um fator importantíssimo para esses teóricos, né? Para a forma como eles veem o mundo, né? Então, o equilíbrio de poder, né? Ele também rege essas relações, né? Ele também fala que o direito internacional, a diplomacia, a guerra e as grandes potências, né, são aqueles que traz a ordem mundial, né. É interessante, né, que Hadley Bull traga esses conceitos para nós, né, para nós podermos entender melhor como a sociedade é vista, né, como ela é estudada em certos âmbitos, né. E um ponto importante também que a gente não pode esquecer é que, apesar, né, como Hadley Bull nos disse, que a sociedade anárquica não tem um poder central, não tem um Leviatã, né, ela tem aquele consenso, aquilo que eu falei antes, né, que os estados, eles têm a relação entre si, né, enquanto eles estão se beneficiando entre si, enquanto eles estão tendo um interesse entre si, né, eles vão tentar preservar essa ordem, né, mundial entre si, para que não venha a ter algum tipo de guerra ou outra coisa, desentendimento, né. Então, Hadley Bull traz esse entendimento para nós, né. Só um minutinho aqui. Né? E para finalizar aqui, né, com todo esse conhecimento que Bull nos traz, né, o que ele nos deixa é que, apesar de tudo isso, do equilíbrio de poder, né, da ordem mundial e tudo mais, que para que a sociedade venha a continuar, né, conseguindo se relacionar entre si, os estados, né, todos conseguindo manter relações pacíficas, cada um ali com seu interesse, claro, mas de forma a respeitar as regras do jogo, as normas, né. Ele diz que o sistema de Estado é a melhor forma de nós conseguirmos a ordem política mundial, que só com esse sistema que nós vamos chegar até lá. E é isso, galerinha. Muito obrigado. Boa noite.